Olá, tudo bem? Primeira coisa que é necessário a gente entender, o par ação-reação, ele não vai atuar no mesmo corpo, tá? As forças do par ação-reação, elas vão atuar em corpos diferentes, tá bem? Ó, na terceira lei de Newton, a gente tem a seguinte frase: toda força de ação tem a sua força de reação com o mesmo módulo. O módulo é igual, tá? Esses dois risquinhos aqui representam um módulo. A mesma direção, então pode ver que os dois estão na mesma reta aqui, né? A direção vai ser igual, com sentidos opostos, sentidos aqui diferentes. Pode ver que esse aqui tá para baixo, esse aqui tá para cima, e atuando em corpos diferentes. As forças do par ação-reação vão atuar em corpos diferentes, elas não vão atuar no mesmo corpo, e exatamente por isso que a gente tem uma força resultante diferente de zero. Forças do mesmo par ação-reação atuam em corpos diferentes. Nesse caso aqui, o que acontece? A força-peso é a força com que o centro da Terra está atraindo um corpo. Então, quando a gente tem o corpo aqui na superfície da Terra, por exemplo, com a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, você vai ter uma força-peso que vai estar apontando lá para o centro da Terra. Por quê? Porque o centro da Terra vai estar puxando este corpo aqui para baixo. Então, essa força aqui vai estar atuando aqui na pessoa. Como vai ter um par ação-reação se a Terra está puxando esse corpo aqui para o seu centro para baixo? Então, esse corpo vai puxar o centro da Terra para cima. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que você está sendo puxada para ficar encostando na superfície, você também está puxando a Terra para cima. Se a Terra te puxa para baixo, você puxa a Terra para cima. Só que como a massa da Terra é infinitamente maior do que a sua massa, a influência que é exercida sobre você é infinitamente maior do que a influência exercida aqui na Terra, além do que são várias forças que acabam se anulando aqui na Terra, tá? Mas o que vai acontecer? Se a Terra puxa a pessoa aqui para baixo, então a pessoa vai puxar a Terra para cima. Essa força aqui, que é a reação dessa força aqui, ela não vai estar atuando na pessoa, ela vai estar atuando aqui na Terra, tá? Vai ser em corpos diferentes. Quando a gente traça a força resultante, nós consideramos todas as forças que estão atuando no corpo. Por exemplo, nessa pessoa aqui, se ela está parada em contato com a superfície, ela também vai ter uma força normal atuando sobre ela, tá? Essa força normal é a reação da peso? Não é a reação da peso, tá? O que vai acontecer? Essa força normal aqui é a reação da força de compressão exercida no solo. Essa força-peso, ela está atuando no próprio corpo aqui, mas ela não é a força que comprime o solo. Vai existir uma força que a gente chama de força de compressão, que vai estar comprimindo o solo, ou seja, é a pessoa que vai estar fazendo essa força aqui na Terra, uma força de compressão aqui para baixo. Como reação dessa força de compressão, a gente vai ter a força normal, que vai estar atuando no corpo da pessoa. Veja, mais um par ação-reação para a gente analisar. A força normal vai ser do corpo da pessoa, e essa força de compressão vai estar atuando aqui na Terra, tá? Então, para a pessoa, a gente tem a força normal e a força peso atuando. Para a Terra, a gente tem a força de compressão e a força peso para cima aqui atuando também. Quando a gente vai traçar a força resultante, a gente define as forças em cada corpo. Então, por exemplo, se eu vou traçar a força resultante nessa pessoa aqui, eu vou usar a força peso que está atuando nela e a força normal que está atuando nela. Como estão em sentidos opostos, né? Força resultante é igual a peso menos normal ou normal menos peso. O importante é que elas subtraiam, porque estão em sentidos opostos.
Se a força resultante for zero, né, que está em equilíbrio, daí no caso peso é igual a normal, que fica zero é igual a peso menos normal, normal passa somando, fica normal igual a peso. Aí para a Terra, a força resultante na Terra vai ser dada a partir das forças que estão atuando na Terra. Que daí vai ser o quê? Vai ser a força de compressão para baixo e a força peso para cima. Então, em sentidos opostos, então a força resultante na Terra é igual a força de compressão menos a força peso, ou a força peso menos a força de compressão, isso aí não importa, tá? Mas se estiver em equilíbrio a Terra também, aqui é zero, fica a força de compressão menos peso igual a zero, e a força de compressão igual ao peso, que faz também com que a normal seja igual ao peso aqui, tá? Então, o que que acontece? Ó, você tem o par-ação-reação, ele está atuando em corpos diferentes. Esse par-ação-reação, ele não vai entrar na soma vetorial da força resultante de um único corpo. Quando você vai fazer a soma vetorial para traçar a força resultante de um corpo, você tem que considerar apenas as forças que estão atuando nesse corpo, e somente nele. Então, quando eu vou fazer aqui na pessoa, eu vou considerar só as duas forças que estão atuando nela. Quando eu vou fazer aqui na Terra, eu vou considerar só as duas forças que estão atuando nela, ou se tiver mais alguma outra força atuando também. Mas o que você precisa entender é que esse par-ação-reação, ele vai estar atuando em corpos diferentes, como está mostrado aqui na força-peso, e essas forças não vão entrar na mesma soma vetorial, e por isso que elas não se anulam, por isso que o par-ação-reação não produz uma força resultante zero, porque eles não estão atuando no mesmo corpo e não entram na mesma soma vetorial. Eles não exercem influência no mesmo corpo, eles vão exercer influência em corpos distintos, tá bem?